Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos novamente aqui ao vivo, eu e as minhas amigas aqui para conversarmos com vocês e trazer as informações do que afinal o que está acontecendo na política brasileira. E aconteceu muita coisa de ontem para hoje, galera. Juliana, como é que você tá? Tudo bem? Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente, estou aqui animada, né, aguardando aí essa possibilidade aí de não termos recesso, né, da Câmara dos Deputados, para que possamos aí aprovar isso, para que coloque em pauta, né, a nossa medida aí tão importante para essa população inteira aí do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Camila, como é que você está hoje? Oi, pessoal. Eu estou muito bem, graças a Deus, Jéssica. Aí, preocupada, né, que o nosso tempo está passando e esse Rodrigo Maia não pauta a nossa MP, não fala nada, né, no nosso 14º, e esperançosa que realmente eles cancelem esse recesso de final de ano. Exatamente, exatamente, gente. Olha só, o que nós queremos trazer hoje para vocês é um panorama de tudo que está acontecendo, tá? Por que nós colocamos aí esse embate na capa de Maia e Rodrigo Maia? Porque é exatamente isso que está acontecendo, tá? Está tendo uma guerra entre Rodrigo Maia e o presidente. E, na verdade, quem está no meio disso, quem está no meio dessas luvas de boxe, como se fosse o saco de pancada, é o povo, né? Porque ontem o Bolsonaro atacou o Rodrigo Maia, dizendo que o Rodrigo Maia não colocou para votação aí a MP do auxílio emergencial. E por causa disso, que o Bolsa Família ficou sem 13º salário. Pois então, o que o Rodrigo Maia fez? Decidiu ontem mesmo colocar hoje em pauta a MP do auxílio emergencial. E daí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de colocar em pauta a MP 1006? Em gurias. O que norteia, quais são as decisões realmente embasadas e acompanhadas do nosso presidente da Câmara, que um dia ele decide, para ele não ia votar esse ano, a MP do auxílio emergencial, agora ele resolveu votar, inclusive, colocar para apreciação do Congresso o 13º para Bolsa Família. Bolsa Família. E daí eu pergunto para vocês, e por que não botar a MP 1006 com o pacotão de Natal aí dos aposentados? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, no meu ponto de vista, tá? A diferença é a seguinte: existe uma guerra política entre o presidente e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por quê? Ontem, Bolsonaro, na live diária de quinta-feira dele, atacou Rodrigo Maia, dizendo que a culpa era dele de não ter colocado essa medida provisória a ser apreciada. Por isso, não teria tempo e os beneficiários do Bolsa Família ficariam sem o 13º tão prometido pelo governo, tá? Mas o Maia, ele veio a público para desmentir o nosso presidente. Porque assim, gente, aí eu pergunto para vocês, é de interesse do governo, digo do governo, né? O executivo, o presidente, é de interesse pagar benefício para a população? Não é, não é de interesse. Nunca foi. Então, por isso que o Maia foi lá, de forma afrontosamente, e colocou essa medida a ser apreciada na pauta de hoje. Gente, infelizmente, nós ficamos nesse jogo de gato e rato. E nós ficamos igual o João Bobo no meio. Porque, assim, são eles que decidem, só que eles não estão nem aí para a população. Exatamente, exatamente. Daí, gente, nós estamos aqui numa encruzilhada, tá? Mas existe uma saída. Ontem o capitão Alberto Neto disse que está sendo feita articulações, ele me mandou no privado uma mensagem de WhatsApp dizendo que está sendo feita articulações, sim, para que seja, que não tenha recesso, para que o Congresso continue trabalhando esse ano, entre janeiro, trabalhando, tá? E daí eu vou trazer para vocês aqui um posicionamento do Rodrigo Maia lá do Twitter. Eu até vou fazer aqui, vou compartilhar a tela para vocês, para que vocês tenham acesso a isso. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui, e vou compartilhar com vocês para que
vocês possam ler junto comigo esse posicionamento do Rodrigo Maia, tá? Só um momentinho. Tá aparecendo na tela aqui, gurias? Tá. Beleza. Então, o que o Rodrigo Maia, ele disse em 14 de dezembro, ó? O Renan Calheiros disse o seguinte, dia 13. O fim do ano vem aí, mas não podemos pensar em recesso. Estamos trabalhando em casa. Não faz sentido ir para casa. O vírus não faz recesso. Já perdemos 180 mil vidas, não existe vacina, nem plano, nem prazo. Precisamos resolver o Fundeb, o auxílio emergencial, o orçamento, e daí ele seguiu, tá fazendo. O que o Rodrigo Maia falou, né? Concordo plenamente e já disse isso publicamente. Sou a favor que o Congresso trabalhe em janeiro para aprovar principalmente a PEC emergencial. Não há outra solução, já que o decreto de calamidade não será prorrogado. Temos na pauta medidas relacionadas à vacina, o PL 137 e a possibilidade de aprovação da CBS, com mais de 180 mil mortos e com o agravamento da pandemia. O Congresso precisa estar atuante ao lado da população contra o vírus para ajudar nesse momento tão difícil. Gente, o Rodrigo Maia tem muitas coisas que eu não concordo. Mas isso é a coisa mais natural do mundo. Ninguém é unanimidade. Você que está aí, você não deve concordar comigo 100%, nem com a Ju, nem com a Camila, nem com ninguém que está na frente de uma câmera. Da mesma forma como a gente não deve concordar 100% com nenhum político. Nós temos que ter visão e a gente tem que entender as coisas que estão acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje nada mais é do que uma guerra de egos entre várias frentes governamentais. O que nós temos de negativo? Postura do Maia, que não pauta a MP 1006. O que nós temos de positivo? A postura dele a favor de não fazer recesso parlamentar este ano. E vamos combinar aqui. Existe sentido, no meio de uma pandemia, os congressistas, as pessoas que trabalham em favor do povo, tirarem férias? Não tem o mínimo sentido. Na minha opinião, não deveria existir nunca, né? Recesso. É aquilo que eu disse ontem, aqueles que optarem pelo recesso, gente, estarão sujando suas mãos de sangue inocente, de vidas inocentes perdidas pela fome, pelo vírus, por não ter respaldo por parte do governo. Vários estados estão prorrogando, sim, o estado de calamidade pública por conta da pandemia, tá? Então, seria importante, sim. Dinheiro tem dinheiro para poder pagar o 14º, tem dinheiro para liberar auxílio emergencial para a população, tem dinheiro. O Brasil é um país rico, e se não fosse a corrupção instalada aí, encalacrada, desde depois da ditadura para cá, porque a gente sabe que vem depois da ditadura para cá, essa questão de corrupção, eu tenho plena certeza que nós seríamos um país como os Estados Unidos é uma potência hoje, porque riquezas naturais nós temos. Exatamente. Ju, cara, assim, ó, o nosso apelo aqui é para que as pessoas entendam que nós precisamos levantar, sim, a nossa voz, porque é um absurdo o que está acontecendo. Louvável a atitude do Rodrigo Maia de se posicionar publicamente a favor de que não tenha recesso parlamentar. Só que agora eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Estou cansada de manifestação pública sem ação efetiva. Exatamente. Né? Favorável em pautar a MP 1006. E por que não pauta esta porcaria, então? Sabe, isso simplesmente, isso realmente está cansando. Só que a gente tem que pegar esse cansaço e transformar em luta. E ir para lá e continuar incomodando. Rodrigo Maia, pauta MP 1006. Talvez a única possibilidade que o brasileiro tem de ter algum pacote de medidas esse ano. Camila, tu andou vendo na Câmara, né?
que tem algumas pautas em votação hoje. Tu sabe me dizer um pouquinho do que está em votação? Jéssica, hoje, principalmente, o governo vai estar. Os deputados vão estar votando, né, a PL 137, aquela que libera dinheiro dos fundos para o governo gastar como deve, né, durante a pandemia. Então, assim, ele não vai precisar declarar para que ele está gastando aquele dinheiro. São 177 bilhões de reais. Simplesmente um dinheiro que ele não quer destinar à população, né? Porque eles não pautam a MP, eles não liberam o 14º salário. Então, para que vão votar um fundo onde que não vai ter serventia nenhuma para a população? E olha o perigo aí, né? Aprovar uma medida para poder usar dinheiro do jeito que quiser, sem precisar prestar conta desse dinheiro. E, ao mesmo tempo, não está sendo aprovado nenhuma medida que realmente daria destino para esse dinheiro. E aí? Exatamente. Daí vão querer me dizer que no início do ano vão, dali a pouco, adiantar o 13º do aposentado, para o aposentado ficar ferrado de novo no final de 2021. Porque, desculpa, sim, um salário dobrado aqui para vocês vai resolver? Para o aposentado vai resolver? Não. Só vai complicar mais ainda a situação. Exatamente. Ó, o que a Sol está dizendo, Guedes quer liberar o 13º para desmascarar um possível 14º, ou seja, tirar o foco do 14º. Faz todo sentido, exatamente. Carlos Magno está dizendo o seguinte: a MP 1006 era só aprovar a margem, aí incluíram um monte de coisa e atrapalhou tudo sobre a margem. Na verdade, Carlos, o que foi incluído foi um pacote de medidas que a gente acha extremamente necessário, sim. Hoje a gente já entendeu que tem viabilidade para um 14º, tem viabilidade para suspensão. E essa falsa queda de braço de dizer assim, eu só pauto a MP se tirar tal e tal coisa, isso daí é só conversa para iludir o povo. Só para fazer, só para colocar nós como as pessoas que estão tentando nos ajudar. Porque, na verdade, qual seria o papel do Rodrigo Maia? Simplesmente votar, aliás, simplesmente pautar e deixar o Congresso decidir. Se a maioria julgar que dá para ter suspensão, que dá para ter 14º, vou repetir o que minha avó sempre falou, duas cabeças pensa melhor que uma. Né? A gente está aí só na... A postura do Rodrigo Maia, ela é muito egoísta, porque ele parece que quer ter todo o poder ali da Câmara dos Deputados só para ele. É ele que vai decidir qual projeto deve ir ou não. Sim, a função do presidente é essa, mas tem que haver o interesse, resolver os interesses da população. E nesse momento, o interesse da população é salvar a parte, como se diz, a parte mais prejudicada, né, que são os aposentados do INSS, onde ele não está com nenhuma intenção disso, né? Ele fica só adiando, falando que vai pautar, não vai pautar, pede para tirar medidas, né, que seria beneficente a todo mundo, e não faz. Não faz. Ele quer ter o poder de decisão sozinho, só que não é só ele. Existe aí vários deputados, todos em conjunto para aprovar a medida. É essa a função lá na Câmara. E não faz, não sai. Exatamente. Aí a questão que não quer calar é a seguinte: vamos dar exemplo a essa medida provisória que o Maia resolveu colocar hoje, por birra, para afrontar, no caso, o presidente, que também está errado, né? Que está errado também. Então, assim, se não fosse por conta desse ego político, dessa briga política entre o presidente e o presidente da Câmara, o que acontece? O Bolsa Família engloba famílias carentes, vamos dizer bem claramente, pobres. O Bolsa Família que eles recebem já é um absurdo pelo valor ser tão irrisório, entendeu? Com as coisas tão caras hoje aí no mercado. Então, assim, é muito complicado. Então, por conta desse ego, será que eles não pensam? Na verdade, eles não pensam na população mais carente. E, querendo ou não, na Constituição está lá, escancarado lá. Tem por obrigação. Tá? Exatamente. Acolher essa população, dar meios de sobrevivência.
Entendeu? Então, assim, isso não pode acontecer, gente. Vamos acordar, vamos acordar. Olha como nós mendigamos esse ano inteiro, inteiro. Foram noites e noites sem dormir, todo mundo estressado. Tanto vocês aí, preocupados porque não tinha dinheiro para pagar as contas, envolvidos com a agiota, etc e tal. E nós, que botamos a nossa cara aqui para bater, também, também. Entendeu? Então, assim, isso é absurdo. Então, nas próximas eleições, gente, vamos ter consciência, vamos mudar esse cenário. Cabe a nós. Olha o comentário aqui da Marta Braga, Juliana. Boa tarde a todos. Cadê a margem de 5% para os servidores CIAP? Pelo amor de Deus, gente. Aí, beleza. Sabe onde está a margem, Marta? Na MP 1006, que o Maia está sentado em cima. Nas palavras do próprio Adroaldo, né, Camila? Maia sentou em cima da pauta da MP 1006 e simplesmente não pauta. Ai, mas é que o Maia não quer pautar com suspensão, ele não quer pautar com 14º, porque não sei o que lá. Gente, tá circulando... Não cabe decisão a ele, é isso. Exatamente, não cabe decisão a ele. Tá circulando aí na internet o pessoal dizendo assim, não, o Maia é a favor do 14º. Mentira, ele disse, eu escutei da boca dele, ele disse, até na entrevista para os meninos que estavam lá em Brasília, ele disse o seguinte, eu pauto a MP sem o 14º e sem a suspensão. 14º porque o Brasil não tem recursos e não cabe discussão nesse momento, e suspensão cabe discussão no futuro. No futuro quando? Gente, foi essas as palavras do Rodrigo Maia sobre esses dois temas. No futuro, quando ele sair, né? Quando ele não for mais presidente. Exato. Acho que é isso que ele está esperando. Só que aí a gente já perde a validade do 14º. E aí? O Geraldo está colocando aqui, ó, Geraldo Oliveira. Esqueçam a margem CIAP. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Não vamos. Vamos pressionar. É direito. Servidor público federal esteve conosco desde o início. Desde março para cá, porque eram medidas que seriam feitas pelo governo, que voltou atrás, tá? E nós passamos todo esse perrengue esse ano inteiro. Tanto que a margem, quando saiu por medida provisória, ela ficou totalmente defasada. Ela não pagou as contas que deveriam ser pagas, usadas, se tivesse sido aprovado antes. E detalhe, e detalhe, se tivesse sido aprovada, um exemplo, março, abril, maio, junho que fosse, nós teríamos tempo hábil para brigar mais ainda para aprovar o projeto de lei. Então, agora, conseguimos em cima do laço, e agora que eles tenham consciência e não façam recesso. Nós pagamos o salário deles, nós elegemos os deputados, senadores, tudo, nós, o poder emana do povo, então eles que legislem a favor da população, porque se não fizerem isso e voltarem para suas casas, aonde eles não vão passar necessidade, porque o salário deles é muito bom, fora as regalias de passagem, moradia, auxílio terno, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê, eles vão voltar para casa deles, vão comemorar o Natal, o Ano Novo com suas famílias, comendo tudo do bom e do melhor, enquanto a maioria da população brasileira estará passando fome, porque com a pandemia já não dá nem para reunir a família. Agora, você imagina, sem a família em casa, ainda sem comida dentro de casa, como é que vai ser? Exatamente. Ô, Juliana, você falou assim, eles voltar para casa, a maioria deles estão em casa trabalhando. Ah, é verdade. A maioria são virtuais. Online, é verdade. Para que eles vão fazer recesso? Para que eles estão fazendo recesso? Foi o comentário do Renan Calheiros, né? Não exatamente. Para ir para casa, nós estamos em casa. Eles estão trabalhando de casa, gente. Eu tinha esquecido desse detalhe. É um ou outro que está lá na Câmara, não é todo mundo que está lá. Deputado e senador participando de sessão de cueca e camiseta. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Cueca, camiseta, dentro de carro passeando. Por que não criam... Gente, por que não criam um projeto, então, que nem a gente fez lá, pública lá, como que é o nome? Ideia legislativa. Ideia legislativa. Por que não criam? Vamos criar uma ideia legislativa para reduzir o salário deles.
Exatamente. Para cortar regalia para eles. Tanto do alto escalão do presidente para baixo. Exatamente, exatamente. Olha só, a Rose Souza fala o seguinte, ó, eles vão pautar o 14º em 2021, porque em 2022 tem eleição, para dizer que são bonzinhos e que ajudou o povo. Só que até chegar, já morreram várias famílias de fome, e isso não é certo. É a mais pura verdade. Daí eu quero fazer um comentário aqui também, que o pessoal está falando muito, eu não acompanhei isso, não vi se isso aconteceu agora, mas o pessoal está falando muito da reunião que os ministros que estão lá em Brasília tinham com a ministra Damares, e que pela que deu para trás também, né? Ela cancelou. Gente, simplesmente um absurdo, porque no mínimo, hoje eles estão lá representando o povo. Então, no mínimo, era recebê-los, né? No mínimo. Exatamente. Então, a gente vê assim, ó, a Damares não remarcou, o Gilberto Reis, a Damares não remarcou. Simplesmente ela mentiu, não vai a reunião nenhuma. Gente do céu, olha, sinceramente, ela vai pegar a pastinha, vai pegar a pastinha dela, a bolsinha dela. Hoje é sexta-feira. Se ela já, bom, ela tá lá em Brasília, ela vai voltar para casa dela, no seio de seus familiares, e o povo que se foda. Os meninos que estão lá em Brasília, que se fodam, entendeu? Que se fodam. Exatamente. Gente, olha só, nós estamos aqui para reforçar o coro de tantos outros canais que também estão falando. Porque a gente pode estar em números, tá? O pessoal que está em Brasília, João Financeira, professor Walter, nossa, tem o pessoal do INSS Passo a Passo, tem muito, Sandra Silva, Cida Macedo, tem muito canal. Em vários momentos ao longo do ano, nós discordamos, a gente discordou de opiniões, normal. Da mesma forma como eu discordo de opiniões do Rodrigo Maia, como muitas vezes Juliana, Camila, nós discordamos também. Isso é normal. Só que existe uma unanimidade entre todos esses canais. Nós nos mantemos firmes, buscando alguma medida de alento para o povo brasileiro. Então, a gente só está aqui para reforçar a voz de vocês. E o que a gente precisa? Qual que é a estratégia? Nós precisamos cobrar duas coisas do Rodrigo Maia. Primeiro, que paute a MP 1006. Segundo, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, sem recesso em 2020. É urgente, nós não podemos aceitar que os governantes façam recesso. Chega, não tem cabimento um troço desses. Eu acho que essa deve ser a única coisa que nós temos que ser unânimes. Discordar é normal, gente. Ninguém pensa igual a ninguém. Nem Cristo agradou todo mundo. Isso é normal. Discordar é saudável. Toda unanimidade é burra. Agora, se tem uma coisa que a gente concorda 100%, é que não é correto, não é íntegro, não é certo políticos fazerem recesso num momento de calamidade pública e de pandemia que nós estamos vivendo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu peço para vocês, se isso faz sentido, digam aqui para nós se isso faz sentido para nós. Porque, para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Gente, hoje eles vão votar. Hoje eles vão votar um tal de PL 5387/19, que permite a abertura de contas em dólar. Gente, vem cá. Quem vai abrir conta em dólar? Só quem é milionário aqui no Brasil, né? Porque o povo brasileiro, coitado, né? Com o preço que o dólar tá. O dólar, ao invés de voltar. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês: é prioridade? É prioridade? Não é prioridade. Ao invés de colocar esse projeto de lei 5387 aí, por que não coloca a MP 1006 para acabar com isso de uma vez, já que eles estão votando já? Olha só a jogada, já que eles já vão votar o 137, que é o que libera a verba para poder liberar o 14º, se for o caso. Então, vota o 137, coloca o 1006 na sequência, deixa rolar, vê o que vai dar. Entendeu? Vai ver o que vai dar. Entendeu? Não é assim que funciona. Quem que vai abrir conta em dólar?
Exatamente, exatamente, exatamente. Ju, olha, o que o Sertão diz aqui, eu não tenho nenhum real que dirá abrir conta em dólar. E daí, Exatamente. Numa situação de pandemia, como nós estamos vivendo, o que nós temos que pensar? O bem da maioria. É valores inversos que estão nesse nosso país, porque hoje os nossos políticos estão lá votando o bem de uma minoria. Gente, faz sentido isso? Daí muita gente diz, essa pandemia foi pauta política, essa pandemia foi não sei o que lá, foi isso ou aquilo. Gente, nós temos que pensar uma coisa só, independente do que fizeram a respeito dessa pandemia, tá? O que nós precisamos resolver agora é o problema instalado. Tem uma crise séria financeira. Se a pandemia não matou, a fome está matando, o desemprego está matando, a violência está matando. Se a doença não tirou vidas, a violência está tirando vidas, o desemprego está tirando vidas, então, assim, a depressão está tirando vidas. Então, é momento... Saúde, né? A saúde. Saúde. Exatamente. É momento, então, dos políticos pensarem que não deve ter recesso parlamentar e que se deve pautar a MP 1006 urgentemente. Urgentemente. Sim. E que não tenha recesso. Já estão trabalhando de casa, entendeu? Coloque lá um shortinho, uma camisa, um paletó e uma gravata. Ninguém precisa saber que nem eu tá por baixo. Vai lá e vota. Tá bom. Aí a questão da suspensão, que é o que o Rodrigo Maia não quer pautar por conta da suspensão, deixa lá. O que tiver que ser aprovado vai ser. Se tiver que cair por inconstitucionalidade depois. Gente, os bancos que lutem. Os bancos que lutem. Os bancos têm grandes fortunas, né? Grandes lucros. Advogados. E, assim, advogados, eles que fazem a defesa deles, né? A gente que é a voz do povo, a gente que estamos aqui, nós estamos correndo atrás do nosso. Eles que corram atrás do deles depois. Exatamente. E outra coisa agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a questão da suspensão aí, o relator da MP 1006, que é o capitão Alberto Neto, ele já deixou bastante claro, tá? E ele já fez todo um trabalho de relatoria que transforma a forma que a suspensão for colocada, ela não vai ser inconstitucional, porque vai ser cobrado sim um reajustezinho ali da taxa vigente de juro, então ela não vira algo inconstitucional e dá a possibilidade de suspender as parcelas. E de beneficiar o povo com isso. E daí, como a Camila mesmo disse, né, os bancos que lutem, a Paloma está aqui reforçando isso, concordo, os bancos que lutem. E daí eu digo para vocês aqui, Paloma é nossa colega de profissão também, e já entendeu que todo aquele medo que tentaram colocar em nós, que suspender as parcelas ia acabar com o nosso negócio, isso não procede, gente. O que a gente precisa é que seja aprovado um pacote de medidas para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de um alento, e o povo brasileiro não precisa que esteja sendo votado uma medida que, não sei o que lá, possa facilitar a transferência de dólares. Não faz exatamente. Tem um comentário aqui do Carlos Magno. Carlos, eu sei que ele sai dia 31 de janeiro, tá? Eu sei exatamente. Eu estou defendendo o interesse que essa MP, né, o orçamento de guerra vale só até dia 31 de dezembro. O que adianta ele aprovar isso dia 1º de janeiro? Não adianta. E outra coisa, não dia pense 1º de vocês... janeiro, a gente não tem 14º mais. Não tem chance de ser aprovado a partir do dia 1º de janeiro. A gente precisa dessa medida agora. Se o mandato dele termina até dia 31 de janeiro, ótimo para ele. Mas ele tem que pautar isso agora. Porque a partir do dia 1º de janeiro, ele não tem como fazer mais nada. Nem ele, e outra nem coisa, gente, detalhe, vocês não se iludam, tá? Não se iludam que pelo fato dele não conseguir se reeleger, que ele não vai mandar, tá? Porque com certeza ele vai fazer das tripas do coração para poder eleger alguém que ele possa manipular, tá? Só esperem o que eu estou dizendo para vocês. Só aguardem o que eu estou dizendo para vocês, tá? E só essa isso. Informação a gente não sabe, Magno, a gente não sabe, Carlos Magno, dessa informação aí.
mas que às vezes a gente fica com uma pulga atrás da orelha, a gente fica, tá? Uma coisa eu vou dizer para vocês assim, ó, muitos momentos concordei muito com muita postura do Rodrigo Maia, mas eu discordo e não tenho rabo preso com ninguém para dizer isso nesse exato momento. Não tem espaço para recesso e tem que pautar a MP 1006 pelo motivo que a Camila acabou de dizer. Nós temos orçamento, a gente pode usar o orçamento de guerra até dia 31 de dezembro. Parem de se iludir aí achando que 14º pode ficar para o ano que vem. Ano que Não vem, pode. o que vai ter sobre o 14º é só mais desculpa para não aprovar. Ô, Jéssica, não vão prorrogar o estado de calamidade, né, Juliana? e mesmo porque Não se eles vão. liberarem esses recursos do fundo e não forem utilizados para pagar o 14º, ano que vem não vai ter como resgatar esse dinheiro do fundo novamente. Então não vai ter dinheiro para Não. pagar 14º, não se iludam. Tem que ser agora, não ter recesso, votar essa 1006, aprovar, junto com suspensão, junto com LOAS, junto com o servidor federal, junto com todo mundo. Pronto. Exatamente. Então, obrigada aí pelo teu comentário, é muito importante nós saber, a gente não quer que vocês concordem sempre da gente, mas a gente quer ter o direito de manifestar a nossa opinião e vocês também sempre com respeito, tá? Esse é o nosso objetivo, então muito obrigada aí pelo apoio ao trabalho, tá? E é isso aí que a gente tá passando para vocês. O Carlos Magno colocou aqui, Ju, o Maia só vai ficar mandando se for eleito, algum dos que ele apoiar na eleição da Câmara. Tá, aí eu te pergunto, Carlos, tem aquele ditado, se ficar o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem? É o seguinte, se não for o Maia que vai fazer a prioridade dele ali para ser presidente da Câmara, o Bolsonaro vai fazer. Não pense vocês que vai ser alguém da oposição que não vai ser. Da mesma forma, de qualquer jeito, nós estamos ferrados. Exatamente. Então, aqui a gente tem dois posicionamentos apenas. Lutar pelo fim do recesso, tá? Não tem cabimento recesso e pautar MP 1006. Deixa o Congresso decidir. Até porque, se a MP 1006 for pautada sem suspensão e sem 14º, ela não passa no Senado. O Senado aprova a MP 1006 se for com o pacotão completo lá. Essa é a posição que a gente já é sabida a respeito do Senado. E daí eu pergunto para vocês, por que raios não dá esse pacote de medidas para a população? Dinheiro para o 14º tem e todas as outras medidas não saem do bolso do governo. Então, exatamente. E a gente só tem para aprovar o 14º, assim a gente, às vezes é um turbilhão de informação, tá? Mas é como a Camila bem lembrou, só tem tempo de aprovar 14º até 31 de dezembro, que é enquanto está valendo o orçamento de guerra. Fora isso, não tem mais tempo, tá? Depois é só desculpa para não aprovarem mais. O certo é aprovar agora, aí sim, liberar os recursos, daí um exemplo, daí janeiro, fevereiro, se for o caso, daí paga-se. Agora, né? Aprovando agora, Ju, já tem a previsão, dá tempo de adipor o pagamento em janeiro. O governo já pode pôr tanto no início quanto no fim do mês de janeiro. O importante é você saber que você vai receber. Isso é o que importa. Aprovou, é importante saber, eu vou receber. Pronto. Só isso. Para a gente clarear um pouco mais a ideia. Regina, não importa o que eles estão dizendo. O que vale nessa nossa política brasileira é que tudo muda num piscar de olhos. Olha a medida ontem que o Maia não ia pautar mais esse ano. Daí, por causa de uma afronta do presidente, ele resolveu pautar hoje de manhã. Então, a Regina está dizendo aqui, o Maia disse que pauta MP 1006, mas o Senado disse que já fechou a pauta, só ano que vem. Por isso que não pode ter recesso, meu bem. Se não tiver recesso, eles têm que trabalhar e a gente tem que cobrar. O Adroaldo, quando teve aqui, ele foi muito direto. Político é sensível à opinião popular. A gente não pode parar. Galera que acompanha os outros canais, levem para eles essa informação também. Tem que cobrar. MP 1006 e fim do recesso parlamentar. É isso aí, nós temos até 31 de dezembro para aprovar 14º. Pode falar, Cami.
Não, é isso mesmo, para levar para todo mundo a informação que a gente quer que tenha o fim do recesso, a gente quer pautar a MP 1006 para garantir o direito de todo mundo. Exatamente, cara. Essas as informações que nós temos, tá? Aqui, ó, eu quero responder só mais algumas perguntas, quero ver se vocês têm mais algumas dúvidas. Regina, meu bem, eu não sei se ficou claro para você por que a nossa postura, tá, de cobrar, é porque tudo muda muito rápido mesmo, tá? Então, pode ser mudado, sim, de uma hora para outra. Eu recebi uma mensagem no privado aqui da Ieda, é uma cliente minha que eu adoro de paixão. Ela mandou para mim aqui no Whats, tá? Oi, Juliana, Rodrigo Maia disse que só pautaria o 14º se tirasse a suspensão dos consignados. Lógico, foram os banqueiros que sustentaram a campanha dele e ajudou a elegê-lo. Sinceramente, acho que esse 14º não sai nem nesse ano, nem no próximo. Deviam dar pelo menos um salário mínimo para cada aposentado e pensionista. Pelo menos um abono de 1.045 já servia. Tá difícil de sair, viu? Sabe quanto eu tenho na minha conta? 0,99 centavos. Quanto será que tem na conta do Rodrigo Maia? Exatamente. Fica essa Entendeu? pergunta. Como é que vai ser o Natal dos políticos e como é que vai ser o Natal de você aposentado? Olha só, tem uma pessoa que falou aqui também, Ju, que disse assim, ó, cadê? Se tivéssemos ido para a TV, tinha acontecido. Nayana, nós tentamos. A gente teve as portas fechadas na televisão e é por isso. E eu vou dizer bem para vocês: televisão não quer dizer mais nada. Porque É agora. matéria paga. Agora você tem voz aqui, ó, na internet, né, Ju? Né, Camila? Exatamente. O YouTube, pessoal, virou a TV do brasileiro, a TV oficial. Tá todo mundo aqui assistindo a gente. Vocês acham que o Maia não está assistindo esses apelos nosso? Com certeza, a equipe dele está assistindo. Está assistindo. Só que a gente ainda não conseguiu fazer o barulho para incomodar ele. É isso que a gente tem que fazer. O barulho para incomodar. Por isso que eu falo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, pede para a neto compartilhar, porque aí vai ter uma multidão. Aí sim, ele fala assim, não, agora a gente vai ter que fazer. Ó, é o seguinte, vamos subir 2 tags, tá? 2 tags, gente. Hashtag fim do recesso, hashtag pauta MP 1006. Pronto. Exatamente. Exatamente. Coloca aí no chat para o pessoal e olha aqui, ó. Olha, tem um comentário muito interessante, ó. Tem um pessoal comentando aqui. Eu perdi o comentário, gente. Tinha. Mas... O que estava escrito que eu já acho? Não, mas infelizmente perdi. Deixa eu tentar achar aqui mais um. Olha só. Complementa ele, então, Jéssica. Antônio Luiz Soares. Políticos são são empregados do povo. Bota e tira, basta organizar. Gente, na realidade é isso. Hoje, a gente sempre foi muito refém da informação que vinha da televisão, do jornal. Hoje vocês estão aqui tendo informação diretamente, tá? Nós, cara, assim, é louvável. A gente já discordou muito dos rapazes que estão lá em Brasília, mas é louvável o esforço que eles estão fazendo. E não quer dizer porque a gente discorde de pautas específicas deles e de posturas específicas, não quer dizer que a gente não valorize o que faz de correto e de certo. E é muito louvável o que eles estão fazendo. Eu pergunto para vocês, quando uma emissora de televisão fez isso por vocês? Nós aqui, estar no YouTube é de graça, gente. É totalmente de graça. E daí eu pergunto para você, quando você teve acesso à informação de tanta qualidade pela televisão? O YouTube virou a tua voz. Então é aqui que a gente pode, né? E é aqui que a gente pode manifestar a nossa vontade. Então hoje o nosso apelo é para que termine o recesso. Eu vou até ler um trechinho da mensagem que o capitão Alberto me mandou ontem, só para vocês verem a importância. Conversando com ele, né? Eu pedi se realmente ia ser pautado e tal. Ele me passou algumas informações que eu vou deixar separado, confidencial, e eu perguntei para ele: existe possibilidade real de nós não termos o recesso? E ele botou: pode ser cancelado o recesso, sim. Vamos para cima.
Isso ele mandou no meu privado, gente. Quer dizer o quê? A gente está aqui, quando a gente inicia com vocês um movimento, uma cobrança, é porque a gente sabe que se a cobrança for forte o suficiente, ela vai gerar frutos. O capitão Alberto Neto nos defendeu e muito. Ele entende que a medida, do jeito que foi feito o relatório, é um benefício para a população. E nós podemos aprovar esse pacote de medidas. Então, ele acredita assim, que se o povo clamar, se o povo pedir, não tem recesso. E se não tem recesso, nós temos esperança de aprovação. É por isso que nós estamos passando essas informações para vocês. E é por isso que a gente pede para vocês, ó, as hashtags que estão sendo colocadas aqui, ó. Fim do recesso, pauta MT 1006. A gente tem que azedar. Vão para o nosso grupo de Facebook, que está aqui. Primeiro link da descrição, se mobilizem lá nos grupos de Facebook, lembrem que vocês são apoiados pelo Capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto, gente, ele não está aparecendo tanto na mídia, e ontem eu tive que ir no grupo lá e dizer, não, gente, peraí, deixa eu defender o homem, porque às vezes ele abre mão de estar na mídia para estar trabalhando nos bastidores. Então, às vezes, nem sempre quem está na mídia, quem está mais trabalhando. Às vezes, a pessoa que está lá atrás está, ó, correndo atrás de fazer alguma coisa que é aprovada. Então, vão cobrar Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, Ju, Cami, separar as redes sociais do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, largar lá no grupo do Facebook que a gente fez lá, ó, para o pessoal cobrar Davi Alcolumbre, que não pode ter recesso, e Rodrigo Maia pautar MP 1006. Exatamente. Agora, neste momento, a Câmara está debatendo sobre o texto da 137, né? É 137, né? Que trata da liberação dos fundos. Então, gente, assim que a gente terminar a live aqui, vamos ter um compromisso. Vamos fazer um compromisso nós. Eu sempre deixo, mesmo trabalhando, eu deixo logado no YouTube aqui e sempre fico olhando, eu sempre mando mensagem lá também cobrando e sempre eu percebo pessoas conhecidas que nos acompanham lá cobrando e pedindo. Isso me enche de orgulho, isso me enche de orgulho. Então, hoje é um dia muito importante, já que eles estão em sessão no plenário, tá? E estão aí debatendo sobre a questão da 137. Então, assim, gente, vamos encher de comentários. As tags são fim do recesso, pauta MP 1006. Vamos infernizar, vamos incomodar, vamos mostrar que o gigante acordou, que o povo brasileiro tem voz e merece e tem por direito de ser ouvido. Exatamente, exatamente. Gente, fica aqui o nosso apelo para vocês, tá? Quero saber se mais alguém tem mais alguma pergunta. A gente está aqui para tirar dúvidas de vocês, para informar vocês, tá? Se alguém tem mais alguma pergunta, é o momento de fazer. A gente também está lá no grupo do Facebook, botei o link aqui nos comentários, tá? E botei no link aqui dos comentários do grupo do Facebook. Aí entrem lá no grupo para conversar com todo mundo, para trocar ideia aí e para que vocês possam cada vez mais estar mais informados. Vamos cobrar muito na Câmara dos Deputados hoje. Eles tiraram o chat. Gente, eles tiraram o chat, eu acho. Deixa eu só confirmar. Posso dizer uma coisa para vocês? Eles desativaram o chat. É o momento agora de nós tirar as redes sociais. Tá desativado. Twitter, Facebook e Instagram, gente. Pressão! Salete Maria, ainda podemos ter esperança? O Sim. que vocês acham disso? Sim. Sempre. Sim. Sempre. Tem esperança sim, tá? Tem esperança sim. É aquele ditado, né, Jéssica? A esperança é a última que morre. Exatamente. Então, eu quero lembrar até o último momento. Até o último momento, gente, que a gente souber que a gente tem voz, a gente vai estar até lá o último segundo. Pode ter certeza. Exatamente. Olha só, gente, e mais uma coisa, tá? Não depende só de quem está em Brasília, não depende de João, não depende de professor Walter, não depende de nós três aqui. Não depende só de nós, depende de vocês também. Se eles bloquearam o chat, é porque eles estão vendo nós. Que a gente está incomodando, exatamente. Então agora é hora o chat está desativado. Redes sociais, meninas, por favor, separem para nós o máximo de redes sociais do Davi Alcolumbre,
porque ele pode decretar o fim do recesso, tá? E ele é contra, ele quer que tenha recesso, tá? Então, nós temos que cobrar Davi Alcolumbre lá do Senado e nós temos que cobrar Rodrigo Maia, tá, gente? A hora é agora, a gente não pode parar, a gente não pode parar. Wilson Costa, gente, assim, ó, entrem no... Só um pouquinho, já entrem no grupo do Facebook aqui, que nós vamos criar uma movimentação lá, porque é mais fácil da gente se organizar, tá? Então, lá nós vamos mandar as redes sociais, vamos orientar vocês a entrar no Facebook, Instagram, para a gente fazer uma ação organizada, tá? Uma pressão organizada, com respeito, uma pressão organizada. Vamos entrar agora ao vivo lá, em questão de 15 minutos a gente entra nós três ao vivo no Facebook, lá no grupo do Facebook, esse aqui, ó. Esse aqui, a gente vai juntar as redes sociais que precisa e em 15 minutinhos a gente entra lá no grupo para direcionar vocês. 10 minutos a gente direciona vocês e vamos todo mundo cobrar. Então, entre no grupo lá para a gente poder se unir para fazer a mobilização correta, tá bom? E é isso aí, Lena Rocha, ó. Vamos para cima deles, é isso mesmo, tá? A gente não pode ficar calado. Vamos para cima, tá bom? Gurias, muito obrigada, meus amores. E daqui a pouquinho vocês estão no Facebook, né? 10 minutinhos a gente entra lá, pessoal. Entrem no grupo, pessoal. Um beijão, viu? E até daqui a pouco. Um beijo para todo mundo, até daqui a pouco. Até já, gente.